Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de banco de dados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre consultas, tá? Então o nome desse vídeo é Executando Consultas, Operadores Relacionais. É, a ideia desse vídeo é justamente que a gente trabalhe dentro da nossa tabela, tá? E para isso, eu inseri alguns dados dentro dela, tá? 222 dados, se não me engano, e disponibilizei ele lá na plataforma para vocês. Então, a partir dessa aula, vocês podem pegar e utilizar o banco de dados que está lá, tá? Que ele já tá populado, já está com os dados dentro da nossa tabela, com os registros. Então, a ideia inicial é que a gente faça buscas dentro dessa tabela, né, da nossa tabela hospital, que pertence ao nosso banco hospitalar, e para que vocês entendam como é que funciona essa etapa de consulta. Então, geralmente, o usuário, né, quando ele acessa e vai consultar algum sistema que vocês vão fazer, né, ele simplesmente ele vai digitar um determinado valor, clicar no botão e esse dado vai ser retornado, essa consulta é retornada para ele. O nosso objetivo é justamente entender, né, como que aquele dado ele fica disponível para ele. Tá? E isso fica disponível através de consultas realizadas dentro do SQL, tá? E disponibilizada para o usuário final, tá? Que na verdade ele não precisa saber como que funciona tudo isso, mas nós precisamos saber. Tá? Então a ideia é justamente entender como é que funciona as consultas dentro de um banco de dados e como que os operadores relacionais eles têm importância dentro dessa etapa de consulta, tá? Então a ideia inicial é que a gente entre lá no nosso CMD, tá? E aqui eu vou buscar o nosso banco. Então SQLite 3 espaço hospitalar. Opa, ficou errado, né? Hospitalar. Ponto SQLite 3. Tá? Vamos entrar no nosso banco, vamos ver a nossa tabela aqui, né, para ver se realmente é ponto tables e está aqui o hospital. Tá dentro do nosso banco, então nós temos a nossa tabelinha chamada hospital. Aqui nós vamos começar a realizar nossas buscas. No nosso último vídeo, nós utilizamos o select, né, asterisco from hospital, para visualizar os dados que nós havíamos inserido, né? Então, nós havíamos inserido dois campos e nós fizemos a visualização por meio desse select. Tá? Aqui, o que ele traz? Tá? A sintaxe dele é mais ou menos essa aqui. Tá? Essa aqui é uma sintaxe simplificada, onde eu estou dizendo o seguinte: eu quero que ele selecione, né, todos os campos, o asterisco significa todos, tá? De hospital. Tá? Eu quero que ele selecione todos os campos de hospital. Tá? Por enquanto, ele não tem, tá? Ele não tem nenhuma cláusula, ele não tem nenhuma condição. A única condição que eu estou colocando para ele é para que ele selecione todos os campos do hospital, né? O de hospital. Então, eu vou dar um Enter aqui. Tá? Ele vai trazer todos os campos. Então, quando a gente utiliza esse formato aqui, né, ele está trazendo todos, mas está desorganizado. Então, vamos organizar esses dados aqui. Para organizar, vocês vão colocar lá o cabeçalho, né? Vamos colocar o header on, tá? E o ponto mod column. Tá? Eu quero que ele fique em colunas. E vamos utilizar o asterisco, select asterisco from novamente. Tá? Então aqui ele vai trazer os dados de forma mais organizada. Então eu inseri esses dados aqui justamente para que a gente fizesse os testes de consulta dentro dessa nossa base de dados. Tá? Dentro dessa nossa tabela. Então aqui ele está de 1 até, né, o 222. Tá? Os nomes de hospitais eles são nomes reais, eu só acrescentei a descrição, né, e o conceito que é fictício só para que a gente teste mesmo. Tá? Então, para começar, né, é interessante que vocês entendam o seguinte. Ó, nesse select asterisco from, né, hospital, então eu estou selecionando todos os campos de hospital. Tá? Mas a ideia é a seguinte: digamos que eu não queira selecionar todos os campos, eu quero só apenas alguns, ou apenas um. Então, eu só tenho que lembrar o nome do campo que eu quero buscar. Então, por exemplo, ID hospital, que é o meu primeiro
tá? Que é o meu primeiro campo, né? A primeira coluna da minha tabela. Então, vou colocar aqui, ó, ele vai trazer, né, só o registro do primeiro campo. Tá? Digamos que eu queira, além do ID, eu quero que ele traga também, eu quero que ele traga também o conceito do hospital. Tá? Então aqui eu já estou selecionando, né, os campos ID, hospital, conceito hospital, de hospital, tá? Da tabela hospital. Então eu vou dar um Enter aqui, tá? Ele vai trazer esses dois. Tá? Então vocês estão entendendo a lógica? A lógica é a seguinte, eu estou buscando os campos, por enquanto, né? Na verdade são todos os campos, eu não estou colocando nenhum tipo de restrição, tá? Mas eu estou buscando todos os campos, né? Todos os registros, né, de dois campos, tá? Sem nenhuma restrição, ele está trazendo todos para mim. Ou então eu posso também fazer o seguinte, eu quero que ele traga o conceito e eu quero que ele traga também, tá, o nome hospital. Tá? Vou dar um Enter aqui, ele também vai trazer o nome hospital. Tá? Notem lá que não está na ordem que a gente tinha colocado, mas ele traz por conta da consulta, tá? Que nós estamos realizando. Então eu busquei aqui, ó, select, né, selecione o ID hospital, conceito hospital, nome hospital, de hospital, tá? E ele trouxe para mim os 222 elementos que eu tenho aqui, tá? Então, como eu havia falado, se eu quiser chamar todos, eu vou colocar apenas o asterisco from e ele vai trazer todos os campos. Ele vai trazer todos os campos e vai trazer todos os dados também. Tá? Mas eu posso incluir o que a gente chama de cláusula, ou uma restrição. Tá? Uma determinada condição para esses campos aqui. Digamos que eu não queira trazer todos, eu quero trazer um. Né? Aí entra o que a gente chama de operador relacional. Vocês lembram que nós vimos lá em operadores relacionais dentro do Python, né, isso serve para qualquer linguagem de programação, nós vimos lá os operadores relacionais que são, né, o sinal de igual, diferente, maior igual, maior, menor, né? Esses são os operadores relacionais que nós temos dentro do SQL. E ele serve para fazer o quê? Para fazer comparações, tá, entre os registros e trazer apenas o que a gente quer. Digamos o seguinte, olha, eu quero que ele traga para mim, tá, dentre esses 222 aí, eu quero que ele traga apenas o que tem o ID 199. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou colocar, né, select, tá? Selecione, vou chamar todos os campos, né? Então select asterisco from de hospital, tá? A cláusula where, né, que seria onde, né? Onde o meu ID hospital seja igual, né, esse é o operador relacional igual, tá, seja igual a 199, tá, ponto e vírgula, e vou dar Enter. Tá? Então ele vai trazer para mim aqui, ó. Aí ele trouxe aqui o 199, tá, que é o Instituto Materno Infantil de Minas Gerais S.A. Tá? Aí ele traz o nome, a descrição, né? Vamos só diminuir aqui para ver como ele trouxe todos os campos. Tá? Ele trouxe o nome, a descrição e também o conceito, tá? Além do ID. Então, essa é uma das formas de você fazer a busca. Então, nós buscamos apenas um aqui, tá? Onde o ID hospital seja igual a 199. Tá? Eu posso também fazer o seguinte, ó, digamos que eu não queira todos os campos, eu quero que ele traga esse mesmo valor, só que eu quero só o nome, tá? Eu quero só o nome hospital, e, né, o conceito hospital, por exemplo. Tá? Então ele vai trazer aqui, ó. Ele trouxe o nome hospital, né, do Instituto Materno Infantil de Minas, e o conceito é excelente. Tá? Mas eu quero saber qual foi o ID, né? Já que eu coloquei o ID para ele buscar, então eu quero que ele mostre também. Então eu vou colocar aqui ID, vou dar um espaço,
ID hospital, vírgula, né? Então eu já tenho 3 campos aqui. ID hospital, nome hospital, conceito hospital, onde, né? Tá? Onde o ID seja igual, deixa eu diminuir aqui, onde o ID seja igual a 199. E eu vou dar Enter aqui. Então, vou voltar aqui. Eu vou dar um Enter e ele vai trazer. Então, aqui, ó, eu já consigo refinar minha busca utilizando apenas o operador igual. Então, digamos que eu queira trazer, né, só o ID 199, né, Instituto Materno Infantil de Minas Gerais, tá? Ele já vai trazer. Tá? Eu posso utilizar o igual também para nome. Tá? Eu posso utilizar o igual para nome. O problema é porque quando eu utilizo, digamos que eu queira trazer para nome também, tá? O problema é que ele tem que ser igual. Tá? Por exemplo, eu quero que ele traga o ID hospital, o nome hospital, o conceito hospital, de hospital, né? Onde, tá? Onde deixa eu só dar um Enter aqui, onde o conceito hospital seja igual, né, a bom. Tá? Aí aqui vocês vão notar uma situação diferente. Ó. Quando eu coloco aqui, ele não traz nenhum, tá? Mas é porque tem alguns espaços, né? Ele considera até os espaços dentro da consulta. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar bom, com esse espacinho aqui, tá? Ó, aí ele traz todos que têm o conceito igual a bom. Tá? Então, aqui ele considera tudo. Por exemplo, ele vai considerar, se eu digitar bom com letra minúscula, ele não vai trazer todos, ele só vai trazer o que estiver exatamente igual armazenado lá. Tá? Tem algumas funções que fazem isso, tá? Que eles tiram esses espaços e traz apenas o valor que a gente quer. Tá? Porque, no caso, o usuário não tem culpa de quem armazenou o dado com espaço, sem espaço, com letra maiúscula ou letra minúscula, ele quer retornar e saber quais são os hospitais que estão um conceito bom, tá? Aí aqui ele vai trazer, então ele vai mostrar para mim o ID, né? Eu tenho 3, o 6, o 9, o 12, né? Enfim, vários hospitais que têm o conceito bom. Tá? E aqui do lado eu tenho o nome dele. Tá? Notem que aqui nós já estamos fazendo, refinando um pouquinho melhor a busca. Tá? O que vocês têm que prestar atenção é justamente isso. Pelo código, eu coloco o número e ele traz. Tá? Pelo nome, ele tem que ser exatamente igual ao que eu estou buscando. Por exemplo, se eu colocar aqui where conceito, deixa eu apagar aqui, dar um Enter, conceito hospital igual a bom, por exemplo, dessa forma aqui, mesmo que eu der o espaço, ele não vai trazer todos os dados. Ó, ele não trouxe nenhum. Por quê? Porque eu não tenho nenhum dado com esse nome. E faz sentido porque o SQL ele faz o que a gente chama de ele é case sensitive, ou seja, ele faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Tá? Então, outro operador relacional que a gente poderia utilizar para isso seria o sinal, né? Seria o sinalzinho de, eu vou colocar aqui, select, né? Eu vou diminuir o tamanho da linha, vocês já viram como é que funciona, então vou utilizar aqui select de asterisco from, selecionar todos os campos de hospital, né? Onde o meu conceito hospital seja diferente. Tá? No caso, no outro, nós vimos que seja igual, né? E agora eu quero que ele mostre todos os que sejam diferentes de bom. Tá? Então, todos que forem diferentes de bom, tá? Todos os campos, os registros que forem diferentes de bom, ele vai trazer para cá. Vamos ver então se vai dar certo. Tá? Ó, notem aqui, ó, que todos eles, né, onde o registro, né, é diferente de bom,
ele trouxe aqui todos os campos. Muito bom, excelente, mas não tem nenhum, né, que seja bom. Por quê? Porque eu utilizei o operador relacional diferente. Tá? Diferente do que a gente fez antes, que nós havíamos utilizado igual, né, agora nós utilizamos o sinal de diferente. Então, ele vai trazer todos os valores que não sejam iguais a bom. Tá? Então, ele trouxe todos os hospitais que são muito bons e excelentes. Tá? Outra coisa que eu posso utilizar também, outro operadorzinho relacional, tá, que eu posso utilizar, é o operador relacional maior. Tá? Isso aqui geralmente a gente utiliza para questões numéricas. Né? Então, por exemplo, maior, onde o meu ID, né, ele seja maior que... Vou mudar aqui, né? Onde o ID hospital seja maior, digamos que 200, tá? Seja maior que 200. Então, eu vou colocar aqui, vou dar Enter, ele vai trazer, né, todos onde o resultado é maior do que o valor de 200. Ele está trazendo todos os campos, por isso que está trazendo apertado desse jeito aqui. Tá? Vamos diminuir os campos aqui, tirar em vez de colocar todos, eu vou querer que ele traga apenas o ID, né? ID hospital e nome hospital. Tá? Ele traz um pouquinho mais organizado. Então, aqui a busca que eu fiz foi justamente select, né? Selecione o ID hospital, o nome hospital, dia hospital, onde o nosso ID hospital ele seja maior do que 200. Então, 201, 202 até o 222, ele selecionou e trouxe o nome e o ID. Tá? Notem que a forma de escrita é muito simples, a forma de escrita dos códigos. Tá? Outra coisa que eu posso utilizar também seria o sinal de menor. Por exemplo, eu quero que ele traga todos que sejam menores do que 200. Tá? Então, eu vou lá, dou Enter, e ele vai trazer. Então, a partir de 199, né, de 1 até 199, ele traz todos os IDs e nomes de hospitais, né, que estão armazenados dentro da nossa tabela. Tá? Então, a consulta que nós realizamos foi essa. Select ID, né, ID hospital, nome hospital, de hospital, onde o ID do hospital seja menor do que 200. Então, ele trouxe todos, né, onde são menores do que 200 aqui. Tá? A mesma coisa eu posso fazer também utilizando um outro operador, tá, que seria o menor igual. Tá? Só que aqui ele vai mostrar o 200 porque ele quer mostrar do 1 até o que seja igual a 200. Tá? Então, vamos lá. Tá? O que muda justamente é isso, que ele vai mostrar o 200 em relação ao outro. Então, o outro era menor que 200. Tá? Nesse agora são os que são menores ou igual a 200. Tá? Então, nós utilizamos aqui o operador relacional menor igual. Tá? A mesma coisa nós podemos utilizar também aqui para fazer uma consulta utilizando o maior ou igual. Tá? Então, select ID, hospital, nome hospital, né? De hospital, né, onde o ID hospital é maior ou igual a 200. Tá? A gente faz a busca aqui e ele vai trazer a partir dos 200, né? Ele vai mostrar o 200, né? Então vai mostrar 200 até 222. Tá? Então, dentro dos operadores relacionais, seria isso. Tá? Eu tenho também uma outra situação. Nós temos uma outra situação onde nós podemos realizar as consultas utilizando operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos, eles servem para, da mesma forma que nós estávamos utilizando lá em algoritmos, os operadores lógicos eles servem para fazer a comparação, né, entre expressões. Tá? Por exemplo, quando eu coloco aqui para que ele me mostre os que são maiores que 200,
menores que 200, eu estou utilizando o operador relacional. Mas digamos que eu queira, que eu tenha um problema, né, e eu quero que ele localize para mim, né, todos os campos maiores que 200, mas que também sejam bons. Tá? Eu quero que ele traga para mim apenas o nome do hospital, né, o ID do hospital e o nome do hospital, só daqueles hospitais, né, que estão acima de 200, né, o registro dele seja acima de 200, mas que também o conceito dele seja bom. Tá? Ou seja, eu não quero todos, eu quero apenas uma fatia de determinado registro, né? Eu quero uma fatia de registros onde os hospitais sejam bons, tá? Então, não interessa para mim os dados que foram cadastrados de 200, né, de 1 até 200. Eu quero só dos 200 até 222, onde os campos são, onde o campo de conceito seja bom, tá? Então, para entender isso aqui, nós vamos utilizar um operador operador lógico. Tá? E os operadores lógicos são o E, né, que é aquele que a gente chama de junção. Né? O E é o que ele vai juntar, ou seja, ele só é verdadeiro quando todos são verdadeiros. Né? Eu tenho o operador OU, né, onde ele só é falso quando todos são falsos. Tá? E eu tenho a negação, que a negação ele vai negar o resultado da expressão. Tá? Explicando melhor como que funciona isso, nós vamos utilizar o seguinte, digamos que eu queira localizar dentro da minha etapa de programação, eu quero que ele traga para mim os resultados apenas das expressões, né, onde eu tenha o hospital que está acima, ou que a numeração dele, o código dele seja maior ou igual a 200 e, né, que seja do conceito bom. Então, para isso eu vou utilizar essa minha consulta aqui, vou apagar aqui, vou dar um enter. Então, até aqui eu já fiz, né, uma cláusula. E aqui eu vou começar outra, tá? End, né? Tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, selecione, né, o ID hospital, nome hospital, ele vai trazer para mim só o ID e o nome, da mesma forma que a gente tinha aqui, né, da minha tabela hospital, onde o ID hospital é maior ou igual a 200 e o conceito hospital seja igual a bom. Ponto e vírgula. Tá? Vamos ver o que ele traz. Tá? Ele trouxe apenas, desses 22 que eu tinha lá, ele trouxe apenas esses aqui. Tá? Ele trouxe o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando, né, apenas o que eu busquei aqui na minha consulta. Eu estou buscando apenas o ID hospital e o nome hospital de hospitais que estejam cadastrados com o número de 200 até 222, tá? Que tenham um conceito bom. Tá? Não ficou legal porque eu não estou mostrando, né? Eu acabei não mostrando aqui o conceito hospital, mas eu vou colocar aqui uma vírgula e vou adicionar conceito. Vou apagar toda a expressão aqui e fazer de novo. Conceito hospital. Tá? De hospital. Então, selecione ID hospital, nome hospital, conceito hospital, de hospital, né? Onde, maiúsculo, né? Where, onde o ID hospital seja maior ou igual a 200, tá? And, no caso E, o conceito hospital e o conceito hospital
seja igual a bom. E eu vou dar um Enter aqui, vou só subir ele um pouquinho, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Selecione ID hospital, nome hospital, conceito hospital, tá? De hospital, onde o ID hospital seja maior ou igual a 200 e o conceito de hospital seja bom, tá? Então, ele tem que atender essas duas condições aqui, tá? Para que seja verdadeiro. Então, ele só vai mostrar os registros que atendam essas duas condições. Então, eu vou dar um Enter aqui, tá? E ele vai trazer, então, todos que têm o conceito bom entre os dados que estão, que são maiores ou igual a 200. Tá? Inclusive, o 200 é um desses que tem conceito bom. Tá? Ele vai trazer o nome aqui. Então, essa é uma das formas de utilizar o AND. Tá? Eu posso utilizar mais ainda, por exemplo, eu posso dizer que eu posso utilizar mais ends ainda, né? No caso, eu posso aumentar essa minha consulta aqui, tá? Mas os nossos campos de registro que ele não permite fazer muita coisa porque são poucos campos, tá? Mas dava para fazer. O outro é o seguinte, agora eu quero que ele faça um pouquinho diferente. Eu quero que ele traga, ele selecione, né? Todos os campos. Ele selecione o ID hospital, nome hospital, conceito hospital, de hospital, tá? Onde, tá? Onde o ID hospital seja maior ou igual a 100, tá? Ou, tá? Que o conceito hospital seja igual a bom, tá? Nesse caso aqui, ele só precisa atender uma das condições, tá? Ou seja, ele vai trazer todos os hospitais, né? Ou que sejam maior que 100, ou que sejam hospitais com conceito bom, né? Então, independe, ele só precisa atender uma condição dessas, tá? Então, como resultado, nós vamos ter o quê? Tá? Ele trouxe, né, praticamente todos os campos novamente, tá? Ou seja, por quê? Porque ele tem que atender uma dessas condições. Se o ID hospital for maior ou igual a 100, beleza, ele traz, tá? Ou então, ele simplesmente vai trazer os campos que têm o conceito bom. Ou seja, basta que ele esteja, esteja com o conceito bom, ou que ele tenha, né, o conceito bom, ele não precisa estar entre esses 100, né, esses maiores do que 100 aqui, tá? Ou entre os 122 que terão na frente. Tá? Então, ele só precisa atender uma dessas condições aqui. Certo? Então, quando eu coloco essa condição ou, né, ele só precisa trazer uma dessas ideias. Vamos tentar melhorar aqui, para entender um pouquinho melhor, tá? Essa condição aqui. Ó, select asterisco, select ID hospital, né, a mesma situação. ID hospital, nome hospital e o conceito. Tá? Onde o meu conceito hospital, né, seja igual a bom, espaço, né, ou conceito hospital seja igual a excelente. Tá? Vamos ver o que ele vai trazer. Ele só trouxe os bons, tá? Por quê? Provavelmente o nome excelente aqui está com alguma palavrinha errada. Tá? Ele está com um espaço a mais. Vamos ver.
Então, select D, from hospital, né, onde o conceito hospital seja igual a bom ou o conceito hospital seja excelente. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Vamos ver se vai. Pronto, era só um espaço que tinha mais dentro da... Só um espacinho que tinha mais dentro do nome aqui. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer, né, todos os campos, né, no caso, ele vai trazer todos os registros onde eu tenho, né, o conceito bom ou o conceito excelente. Aí ele vai excluir apenas o conceito muito bom dessa nossa busca aqui. Tá? E o not, no caso, ele vai fazer apenas o seguinte, ele vai apenas negar. Né? Então, eu posso fazer aqui, ó, eu posso utilizar esse mesmo que a gente tinha feito. Né? Vou selecionar o ID, nome hospital, conceito hospital, de hospital, onde o conceito hospital seja bom ou excelente. Que eu vou só acrescentar um parêntese. Vou colocar aqui um not na frente. Tá? E fechar aqui. Tirar esse espaço que não tem. Tá? E vamos ver o que ele dá. Ó, então, o que ele fez aqui? Ó? Ele desconsiderou, tá, tudo que eu tinha aqui dentro. Aqui nessa minha busca, né, o que eu fiz? Eu selecionei o ID, o nome hospital, o conceito hospital de hospital, onde, né, ele negasse os resultados para conceito bom ou conceito excelente. Então, quer dizer o seguinte, o que eu fiz aqui simplesmente, com muitas letras, foi só mostrar, né, que ele me trouxesse tudo que fosse diferente de bom ou de excelente. Tá? E tudo que eu tenho de diferente de bom e excelente é o muito bom. Tá? Então, ele filtrou a minha busca por esse motivo. Tá? Então, em relação a essa introdução às nossas buscas, né, seria isso. Nós vimos aqui como que utiliza o select, né, qual a sintaxe de select, utilizando para todas as colunas, escolhendo algumas colunas. Vimos alguns operadores relacionais, né, que são, na verdade, todos os operadores relacionais, que é o operador de igualdade, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. E depois nós trabalhamos com a ideia de operadores lógicos, tá? Que é o que faz a comparação entre duas expressões. Né? Ele traz o valor verdadeiro dependendo da expressão que você colocou. Certo? Então, seria isso por enquanto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.